Abra sua Bíblia comigo, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao 4. Depois, versículo 41 a 44. E encerraremos com o versículo 47 de Atos 2. Glória a Deus. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 1 ao 4, e depois estaremos lendo do versículo 41 ao 44 e 47. Amém? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à sua igreja aqueles que se haviam de salvar. Ainda em Atos, abra no capítulo 4, versículo 33, capítulo 4, versículo 33 de Atos. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos por tua palavra lida, Senhor, e pedimos que esse Espírito que agiu neste dia, haja esta noite em nosso meio, em nossas vidas e em nossos corações. Continua conosco, ó Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Amém. Nossa gratidão ao Senhor por estarmos aqui esta noite, né? Meus irmãos, eu queria meditar rapidamente com vocês. Nós lemos alguns versículos desse livro de Atos, que é bastante conhecido de todos nós, e eu não sei você, mas eu fico assim maravilhado com o poder da igreja em seu início. Aqui esse texto nos fala de como a igreja ela começou. E espanta-me olhar para os caminhos que Deus usou para a glória do nome dele. Os caminhos que Deus usou para colocar o seu povo em um projeto divino, que é a igreja. Que é a igreja. E quando você considerar que na primeira mensagem, na primeira pregação, diz a Bíblia que quase 3.000 almas foram salvas em um dia. Daqui a pouco a gente continua lendo o Atos e vê que diz que quase 5.000 almas aceitaram a Jesus. Você continua lendo, diz, e eram incontáveis o número dos que aceitavam a
Jesus. Então a igreja, ela foi marcada por milagres poderosos, por grandes milagres, e ela experimentou um crescimento sobrenatural, surpreendente, e a Bíblia diz que eram todos cheios do Espírito Santo. Então isto me permite saber que havia algo diferente na igreja primitiva. Isso me permite saber que aquele Espírito chamado Santo, que havia descido naquele dia, era ele o responsável por aquele agir na vida da igreja primitiva. E alguns aspectos, em alguns deles eu posso ver, nós possuímos muito mais do que eles possuíam, em alguns aspectos. A igreja de hoje, que entenda uma coisa, essa igreja que nós denominamos Assembleia de Deus, outros denominam Universal do Reino de Deus, outros denominam Quadrangular, outros denominam, é a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo. Nós nos agrupamos na Assembleia porque recebemos os missionários que trouxeram essa chama do Espírito Santo para fundar a igreja do Senhor no Brasil, escolhendo o norte dessa nação, especialmente esse estado, nossa capital, para um projeto divino. Igreja, ela é um projeto divino. Ela é um projeto que Deus criara para resgatar aqueles que estavam perdidos. Então, em alguns aspectos, nós, a igreja do século 21, temos muito mais do que a igreja do primeiro século. Nós temos ótimos templos, climatizados, com poltrona, confortáveis. Nós temos recurso humano muito maior do que eles tinham. Nós temos recursos através de rádio, televisão, internet, que eles não tinham. Paulo, para se comunicar com alguém de uma igreja a outra, ele escrevia aquela carta e enviava quantos dias para chegar. Hoje a gente digita, manda um e-mail e tudo que nós queremos nós alcançamos em qualquer parte do mundo, qualquer grupo de pessoas. Então, embora nós tenhamos tudo isso a nosso favor, nos falta uma coisa que tinha na igreja primitiva. Uma arma poderosa que eles tinham, que nós temos e não estamos sabendo usar. É sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês. Eu quero dizer a vocês que o que eu acredito ter sido a fonte de poder deles. Quando a gente estuda Atos dos Apóstolos, principalmente no seu início, eu quero que você compreenda comigo e saiba que a igreja primitiva ela estava conectada a uma tremenda fonte de energia poderosa que os impulsionava a realizar e a fazer grandes coisas. Eles encontraram exatamente o que eu preciso hoje para fazer o que Deus quer. Porque o que parece-me, eu não sei se você concorda comigo, é que nós entramos em uma zona de conforto enquanto igreja, que nós estamos apenas acomodados com o que temos e com o que somos, sem entender qual é o nosso papel enquanto igreja, porque a igreja, ela tem um papel na terra. Só que o tempo vai passando, cresceu e chegamos a um ponto que a gente se acostumou a convivermos socialmente entre nós, e a gente tem congressos, temos festas e seminários, isso e aquilo, mas a igreja não tem crescido como é para crescer. Nós temos batizado muitos filhos de crentes e temos batizado muito pouco novos convertidos. Por quê? Quando a gente olha para o início da igreja, você já imaginou numa mensagem quase 3.000 almas a aceitar o Senhor?
Dia seguinte, segunda mensagem, quase 5.000 almas. Eles estavam conectados em uma fonte de muita autoridade, de muita unção, de muito poder. Então o poder que repousava sobre a igreja primitiva está disponível para a igreja de hoje. Porque esse poder que eu me refiro é o Espírito Santo. E essa fonte é o Eterno, aquele que arquitetou a igreja dele na terra. Então, entenda, deixe-me mostrar-lhe, a partir dos versículos que nós lemos esta noite, as fontes do poder da igreja primitiva. Porque nós precisamos voltar a isso. A igreja desse século precisa voltar a isso aqui. É sabido de nós outros que o arrebatamento está próximo. Você olha os noticiários aí, você vê a China querendo invadir Taiwan, os Estados Unidos se programando com aquela questão lá contra a Rússia, e estamos, aí um já diz, olha, se vir aqui, e o Xing Xuan, não sei das quantas lá, já está dizendo que vai responder, e é teste para cá, teste para ali. O que é isso? Isso são rumores e beiro do quê? Da Terceira Guerra Mundial. Será que isso não tem alguma correlação com o que a Bíblia diz acerca dos últimos dias? Ou será que eu estou um pouco equivocado e viajando um pouco? Será que nós não estamos de braços cruzados enquanto o mundo está prestes a viver um momento de guerra, de atritos, e nós aqui na nossa zona de conforto? Bem, e de quem é a missão? Deus delegou essa missão, os anjos quiseram, não foi? Mas Ele não delegou aos anjos, Ele a delegou à igreja. Primeiro, quando Jesus vem para fundar a igreja, Ele vem para os judeus, para que os judeus propagassem, para que os judeus levassem. Mas o texto diz que Ele veio para os que eram, mas os seus não o receberam. Passou daí então aos gentios, que somos nós. Nós vivíamos fora do plano de Deus, não da salvação, mas vivíamos fora do plano de Deus para a propagação do Evangelho, porque o plano da salvação é para a humanidade, mas quem seria o portador das boas novas era Israel. Mas não quiseram, rejeitaram. Então disse, olha, vocês não querem, tem quem queira. Eu vou levantar esse povo, e aí nasce a igreja do Senhor Jesus Cristo ali. Que dia Ele escolhe para essa inauguração ou para fundar esta igreja? O dia de Pentecoste. Por que o dia de Pentecoste? Porque naquele dia existiam pessoas de todas as nações da terra reunidos em Israel naquele momento. E quando Pedro prega o seu primeiro sermão, dizendo, olha, ele começa dizendo, escutem, esses homens aqui não estão bêbados como vocês estão pensando, isso aqui é cumprimento da palavra, isso foi dito pelo profeta Joel, aleluia, nos últimos dias diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda, não disse que era sobre todos os judeus, era sobre toda a carne. Então Jesus, Ele envia o Espírito Santo 10 dias após a sua ascensão ao céu, Ele ressuscita, passa 10 dias após e envia o Espírito Santo, e Ele chega num dia especial, diferente, onde havia um povo de todas as línguas, raças e nações reunidos ali para uma festa em Israel. Então Ele alcança naquelas 3.000 almas, aceitou gente de todo que era a região do mundo da época, e Ele pega aquele grupo de 3.000, que daqui a pouco é quase 5.000, que vai para 8, que daqui a pouco é incontável, para impactar o mundo daquela época, e a mensagem era a mesma de hoje, não era uma outra mensagem. A mensagem que eles tinham, que a igreja primitiva tinha, é a mesma que nós temos hoje. Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo.
Eles pregavam um Jesus que havia morrido, mas havia ressuscitado. É o mesmo Jesus que nós pregamos, só que eles estavam ligados na mesma fonte de poder. E eu quero olhar com vocês nesses versículos sobre esses momentos e pregar sobre isso rapidamente com os irmãos, sobre conectados em seu poder. Você que gosta de negócio de tema, de mensagem, quiser colocar esse, conectados em seu poder. Quando eu olho para esse texto que eu li, o contexto desses versos, ele me mostra que qual é o primeiro poder que eu preciso me conectar? Que eu detecto que eles se conectaram. Qual foi o primeiro poder? A oração. O primeiro poder, o presbítero Gessé, que aquela igreja, eles usaram para se conectar, foi a oração. Esse contexto aqui, quando os discípulos voltaram de sua reunião lá com o Sinédrio, o grupo inteiro, o grupo inteiro se reuniu em oração. Enquanto eles oravam juntos em um mesmo Espírito, o Espírito de Deus pairava sobre eles e os enchia com sua presença e de poder. Por isso aconteciam os milagres. Vão entrando 2 discípulos e tem ali alguém necessitando de esmola, e um deles diz o quê? Nós não temos prata nem ouro, mas nós temos algo melhor que prata e ouro, e nós vamos dar a você. E em nome dele, do Senhor Jesus, a quem pregamos, a quem testemunhamos, levanta. Isso é poder. E quem é que fala isso? Me ajudem a pregar esta noite. Quem foi o irmão que usou essa palavra de autoridade? Não, o que usou a palavra? Pedro. Quem é Pedro? Quem é Pedro na história? Um homem simplório, indouto, sem muito conhecimento secular, pescador de peixes naquela região, um homem que foi escolhido pelo Senhor Jesus Cristo para o acompanhar, e esse homem disse: olha, eu não conheço ele. Um homem que um dia disse: ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Eu estou aqui para te defender. E lá vem mal que ele saca da sua faquinha amolada, descama peixe e corta a orelha do moço, sim ou não? É o mesmo Pedro, não são Pedros diferentes, é o mesmo Pedro. É o mesmo Pedro que corta a orelha, que nega. Só que há uma diferença aqui nesse Pedro que diz: levanta e anda. Há uma diferença nesse Pedro que diz o seguinte: olha, eles não estão bêbados, não estão embriagados. Há uma diferença entre esse Pedro e o outro Pedro, que é o mesmo Pedro. Qual a diferença? Se conectou em um poder chamado Espírito Santo. A diferença na minha vida está aqui porque nós somos falhos naturais. A nossa natureza, eu falei sobre isso alguns dias atrás, sobre a nossa natureza, que ela é tão falha, pecadora, frágil. Mas quem a fortalece é o Espírito Santo. A prova está aqui na vida do irmão Pedro. Aleluia! Então havia na vida deles um poder, e não era qualquer poder, era o poder de Deus. Aleluia! Aleluia! Deus, ele honrou as orações do seu povo quando estavam juntos orando com um bem comum. E qual era o bem comum? Eles não oravam pela casa própria. Precisa me dar minha casa. Eu quero uma casa na praia, lá em Salinas. Eu quero um carro novo. Eu quero uma caminhonete. Não, eles oravam pelo crescimento da igreja. Eles oravam para que Deus derramasse poder no meio deles. Eles oravam porque eles queriam ver algo diferente. Eles queriam ser usados por Deus. Aqui está a diferença e o exemplo que nós precisamos voltar e seguir hoje. Aleluia! Da igreja primitiva.
Nós nos reunimos para orar? Sim, nos reunimos, oramos. Mas muitas vezes nós oramos por bens materiais, por coisas terrenas. Eles oravam com o objetivo do crescimento do reino. Nós oramos quando nós estamos para baixo, né? Nós oramos quando nós estamos abalados. Eles não foram orar quando estavam abalados. Eles foram orar para serem abalados. Eu vou repetir, tu vai dar um glória mais alto agora aí. Aleluia. Entenda isso. Eles não oraram porque estavam abalados, impactados. Eles foram orar porque eles queriam ser abalados pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pela autoridade de Deus. Dizer, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus. Quantas vezes nos falta isso hoje? A culpa não é de Deus, o Espírito Santo ainda está na terra. A culpa é do Nildson. Pessoalmente falando, se não há mais autoridade na minha vida, mais poder, mais unção, a culpa é minha que não estou entendendo o que Deus quer de mim. A igreja precisa entender isso. Porque Deus quer usar você, independente de cargo, função ministerial. Você é a igreja. Tem muita gente preocupada com o púlpito. Recebi uma situação hoje no gabinete. A irmã disse, pastor, mas eu já vou poder cantar. Mas calma, uma coisa de cada vez. Vai orar, vai buscar o Senhor. Não te preocupa com o púlpito, não te preocupa em agradar com teus atos, com a tua vida. O Senhor vai te encher para você fazer o que Ele quer que faça. É isso que Deus quer de nós. É isso que Ele espera da igreja dEle. Aleluia. Eu estou certo que a maioria de nós, se não todos, compreende muito bem a importância da oração. Eu sei que você compreende, porque essa igreja é uma igreja que ora. A Assembleia de Deus, ela gosta de oração. Ela ora. Os dirigentes oram pelas congregações. Tem campanha de 5 às 6 da manhã, de 6 às 7, 7 às 8, campanha do meio-dia, campanha de 10 à meia-noite, campanha. A gente ora muito. O problema não está só em orar, está como orar. Com o objetivo desta oração, que nós precisamos compreender. Nós temos, meus amados, entender que provavelmente nada que fazemos na nossa caminhada cristã é tão importante quanto a oração. Há quem ore muito, há quem ore pouco. Há quem dobra o joelho em 5 minutos, já falou tudo que tinha que falar. E a oração ele não é menos importante do que o outro que ora 40, 50 minutos. Não, porque cada um tem a sua intimidade com Deus. Esse negócio de relógio de oração aqui, de mais ou menos para Deus, Ele olha a sinceridade. Ele olha como é que está sendo teus lábios a tua oração. E qual é o objetivo da oração? E será que esta oração, daquele que busca e ora, a vida ele está de acordo com aquilo que ele está, ou ele está apenas perdendo tempo de joelho dobrado? Porque existe o sacrifício de... Eu não ia falar, mas eu vou ter que falar. Já falou, né? E aí também a Bíblia que diz, né? Sacrifício de tolo. Porque ele está ali de joelho dobrado e ora e chora. E quando levanta, não houve transformação. Lá fora, se pisarem no pé, ele já está brigando. Já está no ponto de briga, por quê? Porque a natureza dele, ela é bipolar. Dentro da igreja é um santo, uma santa, mas lá, saiu para lá, parece que muda, transforma, e não pode ser assim. Essa oração da igreja, unidos estavam, era com um propósito que Deus recebia, por isso acontecia. Você já parou para pensar sobre isso? Eu tenho aqui pessoas de mais tempo de crente do que eu tenho de vida. E eles podem ver e vão testemunhar que lá no início, os milagres eram maiores na igreja. Os batismos com o Espírito Santo aconteciam com muito mais frequência. A salvação, em que pese que a idolatria era muito forte, a perseguição era grande, mas havia muito mais salvação. Tanto é que ele chegou desse tamanho. Mas escute, nós estagnamos.
E quando eu falo, mas não me refiro só nós aqui da Assembleia em Santa Isabel do Pará. Eu me refiro à igreja do Senhor como um todo, está um pouco estagnada. Porque nós paramos de entender o propósito. E às vezes a gente ganha 5 e perde 10. Tem muitas questões que a gente tem que, como igreja, passar a olhar, entender, compreender sobre essa questão daquilo que o Senhor, nós oramos, mas não temos muitas vezes orado como a igreja primitiva orava. Eu sei que você é um estudioso da palavra de Deus. Eu sei que você já se preocupou em buscar como era a igreja da época e como eram os irmãos. E a gente fica um pouco impactado, de verdade. Eu me sinto assim, tão pequeno. Mas tão pequeno, quando a gente olha para o que a igreja fazia, para o que nós fazíamos. Eu não falo como pastor, eu falo como igreja. Porque eu sou igreja. Nós somos a igreja do Senhor. E nós, irmãos, não temos feito o que precisa ser feito. Nós estamos muito no natural. Vivendo muito agora como se a gente nunca fosse sair daqui. E esquecemos que nós somos aqui de passagem apenas, com uma missão. E qual é a missão? Ganhar mais almas para Ele, para o crescimento da igreja dele. Era o que essas pessoas aqui, eles faziam. Aleluia. Nós estamos bem ensinados em nossa teologia, em nossa doutrina, em nossa organização, mas nós somos assim, indoutos, eu diria semi-analfabetos, sobre o que é a oração da igreja enquanto igreja. Porque existe a oração pessoal, individual, mas existe a oração da igreja primitiva. Eles oravam juntos e unidos com um amor tão tremendo e tão grande, com o objetivo de que as pessoas tivessem aquilo que eles tinham recebido. Chama-se alegria da salvação. Hoje nós perdemos muito tempo com disse, não disse, com buscando quem é a melhor igreja, qual é a maior igreja, qual é a melhor doutrina, qual não é a melhor doutrina, a minha é a certa é do outro, o fulano de tal que é o bom. Não. Quando a gente parar de se preocupar com essa competição denominacional e nos colocarmos como igreja para ver o crescimento da obra de Deus, vamos ver muito mais milagre acontecer. Vai voltar a acontecer o milagre, por quê? Porque lá no início desta igreja, que a gente via o que acontecia, e eu volto a dizer, quem possa testemunhar que está aqui dentro desta noite, que havia mais esse poder. Eles estavam mais conectados nessa oração com um propósito. Aleluia. Hoje olham para o líder da igreja só para barganhar. As pessoas olham para a gente e querem que a gente barganhe o rebanho na questão política. Isso está errado. Esses dias alguém me convidou, pastor, fulano quer falar contigo. O que ele quer? Não sei. Não sei se ele quer que o senhor ore por ele. Pergunta se ele quer aqui ou quer que eu vá lá. Perguntando, ele quer que o senhor vá lá. Quando eu chego lá, está uma rodada de um monte de gente tratando de política. Na chegada, recebi um negócio mal e virei agora, bora, irmão. Não, já entendi o que era. Eu não sou barganhador, não barganho o rebanho para voto. Eu estou para fazer o trabalho do Senhor. Cada um é livre, vota em quem quiser, faz do jeito que quiser. Líder tem que parar de barganhar a voto de igreja, porque a igreja é outra coisa. Igreja é outra coisa. E nós precisamos compreender isso, irmãos. Indicar, aconselhar, mostrar um caminho. Olha, isso daqui é ok, mas cada um é livre. O líder não pode usar isso para barganhar a posição, barganhar isso e aquilo. Não, está aí o povo. A gente é cidadão do céu, cidadão da terra. Como cidadão da terra, a gente vai fazer o que tem que fazer. Tem que cumprir as suas obrigações, sim ou não? Mas nós somos igreja acima de tudo. Não podemos perder a nossa identidade enquanto igreja. Porque lá atrás, essa mesma igreja que começou aqui, complicou, quando o Estado entrou nela. Aí nasce a Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja santa, pura, agora misturou com o Estado e deu no que deu. Nós temos que ter cuidado, como igreja que somos. Qual é o teu papel? Qual é o nosso papel? Entenda por que você foi salvo.
Entenda, você foi salvo com uma missão, liberto com uma missão. Você é a igreja. E a igreja tem que entender o que ela veio fazer na terra. Eles entenderam, a primeira do século 21, eles entenderam qual era a função deles, aleluia. Eles compreenderam. Enquanto a igreja primitiva era marcada pela oração, ela tinha um outro negócio muito interessante também, que eles eram conectados nele. O que era, pastor? Eles estavam conectados no amor, na unidade, aleluia. Eles estavam vivendo um mesmo sentimento, estavam vivendo uma mesma conexão, onde todos caminhavam no mesmo rumo. A igreja desse século, que ela quer cada um caminhar para um lado, cada um quer defender o seu quadrado, e começa as disputas dentro da própria igreja, dentro dos próprios departamentos que a igreja tem, dentro do próprio ministério que às vezes é formado. A igreja primitiva não tinha isso. Um respeitava o outro e amava o outro. Aleluia. Nós não estamos compreendendo que essas pessoas, elas não viviam fora da vontade do Salvador. Não. A igreja primitiva, ela possuía um coração de servo que era como o do Senhor Jesus. Eles queriam ser parecido com Jesus. Nós temos esquecido um pouco essa questão. Aleluia. Jesus disse que seu povo, ele seria conhecido pelo amor que possuíam para com os fiéis dele. Não era o que diz lá em João 13:35? Me ajuda aí. Depois eu pago uma saladinha para vocês. Vai para cá. O que diz lá? Nisto conhecerão o quê? Se fizer o quê? Olha aqui. Isso aqui é muito forte. Você me ama? Você ama a mim? Eu amo você? É isso que vocês vão conhecer. Aleluia, vocês conhecerão se são meus discípulos, se fizer o quê? Se vocês tiverem amor uns pelos outros. A Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo quê? Tudo suporta, tudo espera. O amor não é invejoso, não é ciumento. E Paulo fala sobre o capítulo do amor, sobre essa questão. E a gente vai ficando, será que eu realmente amo o Roberto? Será que tu me ama, Roberto? Como ele quer que tu me ame? Será que nós estamos amando um ao outro? Como é que a igreja vai crescer se não houver amor no meio dela? Como é que vai haver crescimento se há contenda, se há divisão, se as pessoas... Não é errado nós discordarmos opinião. Isso é normal. Ninguém é obrigado, ninguém é robô para andar com tudo que o outro fala. Não, é normal discordar. Mas não pode deixar de amar. Porque tem pessoas, porque um não concorda com o pensamento dele, já virou inimigo. Isso não é Bíblia, isso não é igreja, está errado. Nós temos que opinar, saber expor, amando. Só que a gente já vai, parece que vai para um ringue de batalha, né? Para o MMA, já chega armado um contra o outro. Aquele caboclo ali, eu não vou com a cara aí, não, porque eu não gosto. Mas tu não é igreja? Eu sou. Mas Deus é meu pai, mas não tem irmão assim não. Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A Bíblia manda, se eu só vou conhecer se tiver realmente amor. E eles se amavam um ao outro de verdade. Eles ajudavam um ao outro, né? Eles tinham prazer em cuidar, em zelar um do outro. Então assim, quando nós amamos uns aos outros como deveríamos, e quando nós andamos em unidade como deveríamos, deixa o mundo em torno de nós, aleluia, andei. Esse negócio de ser crente realmente é bom, eles são unidos, porque já foi assim um tempo.
Antigamente a unidade era maior, a gente compreendia. Hoje não, hoje não tem mais união, só tem união. A união tem ficado um pouco distante de como era antes no passado. A igreja já foi mais unida, a igreja já foi mais amorosa um com os outros, mas o amor tem esfriado no coração de alguns, né? Não deixa acontecer. Mas pastor, tem que cumprir a palavra, que cumpra na vida do outro, não deixa cumprir na tua isso não. Não deixa o teu amor esfriar pelo teu irmão, pela obra, pelo trabalho, não deixa não, porque tu é diferente, tu é igreja, você foi escolhido para fazer a diferença. Você não foi amado e escolhido para dizer, não, eu sou daquele tipo que o amor esfriou, eu sou desse grupo aqui, não, eu sou do grupo que não esfriou. Não, você tem que ser do grupo que você faz a vontade do Senhor, que você ama, que você adora, que você cuida, que você zela, aleluia. Não apenas o amor que se diz, eu te amo, mas aquele amor de atitude, de demonstração. Porque dizer eu te amo é fácil, ou não é fácil? Mas será que está vindo aqui de dentro, ou é só daqui para cá? Será que veio daqui, subiu e foi, ou só veio daqui para cá? Entenda, compreenda isso, do que a palavra fala, né? Nós precisamos de nos conectar a um amor que atua, que haja atitude em nós. Quando eu te amo como eu devo amar, eu te perdoo por todas as vezes que você me machucou. Quando você me ama de verdade, você me perdoa por todas as vezes que eu te machucar. Se não há perdão, não é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele nos perdoou. Isso é amor de verdade, aleluia. Quando eu amo você como eu deveria amar, eu vou procurar os seus interesses primeiro do que os meus interesses. Eu te amo, mas é primeiro eu. Gosta daquelas mulheres lá, né? A grande fome, olha, nós mata hoje o teu pequeno, come amanhã nós mata e come o meu. Não teve esse negócio na Bíblia? Aí a outra lá dormiu por cima do pequeno, matou o pequeno dela, foi lá, trocou, botou o defuntinho na outra e pegou o vivo. Não, isso aqui é meu, né? O rei, então bora partir no meio. Não, pode, dê para ela, deixa vivo. Não, bora partir, metade. Aqui se conhece o amor. Eu procuro primeiro o teu interesse, para depois ver os meus interesses. Isso é amor. E Deus quantas vezes nos leva a situações para realmente provar. Quando a gente não se depara em situações assim, aonde a gente está precisando, mas chega alguém precisando, mas a gente, mas vai lá, depois eu vejo como é que eu faço aqui. O interesse do outro veio primeiro do que o dele. Isso eu demonstro com a atitude que eu realmente amo. Então a renovação, meu amado irmão, do amor na igreja, ela produzirá entre nós o mesmo tipo de atitude do poder que existia na igreja primitiva, de autoridade, de unção, de milagres, do levanta e anda, do ressuscita, vai, enxerga, vai, ouve, Quanto tempo a gente não vê um paralítico andar? A última vez que eu vi tem quase 30 anos que eu vi um paralítico andar. Eu estava na cidade de Parintins, morava lá, à época era diácono da igreja, e teve um grande congresso, uma garota por nome Ana Paula, que não é essa não, é outra, tinha 12 anos na época, e ela pregando com autoridade ali, tinha lá uma criança que tinha sofrido paralisia infantil na roda, e ela disse, levanta e anda, e ela se levantou e saiu andando. Isso é poder de Deus na vida da pessoa. Não é porque era Ana Paula, é porque era uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. E você pode ser cheio, eu posso ser cheio, depende de nós.
Uma igreja cheia do Espírito Santo, não há barreiras para ela. Uma igreja onde há confusão, aí não há nada que consiga prosperar, porque Deus não habita onde há confusão, habita onde há o amor. Reina o amor, porque o amor permite que a gente coloque as nossas diferenças de lado por um bem maior, que é o reino de Deus. Aleluia. Se é para o bem do reino, ok, vou deixar a minha diferença que eu tenho com você, vou deixar o meu pensamento e minha opinião que é diferente da sua, e vou ceder, porque acaba aonde o reino é maior do que eu e maior do que você. É muito maior, entenda e compreenda isso, porque o amor, ele nos dá poder, o amor nos dá autoridade, sem amor, falta-nos o poder, e nos deixa vazio, aleluia, porque entra uma ação daquele que não gosta que você ame o teu irmão. Não, o inimigo não quer que você me ama, o inimigo não quer que eu ame você, não quer, ele quer que a gente viva em constante contenda, atrito, né? Vocês já escutaram por aí a história do cavalo, do cão que soltou o cavalo, né? Que saiu, que arrebentou tudo. Já escutaram esse negócio por aí? Essa história, né? Depois foram questionar, mas não, eu só soltei o cavalo. Sim, mas soltou com um objetivo, sabia que ia fazer, né? Então o inimigo, ele cria uma situaçãozinha para jogar um contra o outro. Compreenda e entenda as armadilhas. Você nasceu para amar o teu irmão. Nós somos igreja. A gente tem que perder, nós estamos em um tempo de grupos assim dentro da igreja. Aquele irmão, a gente o outro não vai crescer a igreja, porque a gente já criou uma antipatia por aquele fulano, por aquele irmão, por aquela pessoa, e nós somos irmãos, ninguém é adversário. Se é um que está pregando aqui, o outro já fica por ali já. É o teu irmão. Ame o teu irmão, a igreja tem que amar. E como a gente vê isso na igreja deste século? Pessoas que são indiferentes uma com as outras, pessoas que fazem acepção de pessoas, pessoas que separam um grupo para cá, um grupo para ali, fica cheio de grupinho. Jesus não orou assim, disse: Pai, eu oro para que eles sejam Então, enquanto a igreja primitiva era marcada pela oração e pelo amor, ela também era marcada pela proclamação da palavra. Estou encerrando agora, Nós fomos chamados para proclamar o Evangelho, para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas, independente de tempo, independente de quem seja. Nós temos que entender e compreender, presbítero, que nós fomos chamados, é missão nossa. É minha missão, é sua missão da pregação, do testemunho, e um testemunho muito mais eficaz que nós podemos dar é a nossa própria vida, onde andamos, aonde vamos, evangelizando com nossas atitudes de homem de Deus, de mulher de Deus, de jovem de Deus. Esse testemunho que o Evangelho exige, que sem abrir a boca, as pessoas querem a Jesus, porque vem em você uma pessoa que lá atrás, assim era assado, mas você veio para Cristo, Ele mudou você. Alguém diz: agora eu vou ser crente, porque eu conheci fulano era assim, ele era beberrão, ele matava, ele roubava, ele entrou. Falam assim, entrou para a igreja, não foi Jesus que transformou ele, e o testemunho dele mas ganha alma para Jesus. É esse testemunho que a igreja tem que dar. Não é o testemunho errado de quem compra e não paga, de quem fala mal do seu irmão, de quem faz em patotinha, em rodadinha aqui, para tecer comentário desse ou daquele outro. Às vezes está lá o dirigente querendo fazer um bom trabalho na congregação, aí tem um grupinho que já olha meio ruim para o dirigente, faz aquele grupinho e se reúne nas casas para falar do irmão, para questionar o irmão. Vai orar, meu irmão! Vai ajudar o teu dirigente. Vai ajudar o irmão que está na obra, fica, não, porque não era que ser assim, está tudo errado, tudo está errado, tu não está fazendo nada para fazer, para ajeitar, para consertar.
Fica naquele grupinho falando mal do pastor, falando do dirigente da ciclo de oração. Isso não é para a igreja. A igreja, ela ora pelo bem do crescimento da obra de Deus. Não fica falando mal um do outro. E se tem alguma coisa contra o dirigente, vai com o dirigente. Procura saber direto com ele. Se é do pastor, vai com o pastor. Não, eu ouvi falar que vai ser feita coisa assim, assim. Tu ouviu falar? Vai procurar saber com o dirigente se é verdade. Às vezes o dirigente nem falou aquilo. Falou de um jeito, foi interpretado de outro jeito. Aí a igreja fica perdendo tempo com isso e as almas indo para o inferno. Em vez de propagar o evangelho, sai propagando o nome do irmão. Tu viu? Caiu, pecou, tu não soube? Ah, meu irmão, pecou, tá lá, e fica propagando o pecado do outro. Vai orar para você ter misericórdia da alma dele. Aleluia. Que às vezes a gente tem prazer em propagar a desgraça que aconteceu na vida de alguém e coloca no grupo do WhatsApp. Aí o outro recebeu aqui, aí ele já, como é que chama? Compartilhar, né? Ele aperta no compartilhar, aí ele sai marcando, pim, 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 até não caber mais. Aí ele compartilha, aí ele marca de novo, aí vai para o outro, pim, 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 porque tem um limite, né? Ele tem prazer em propagar o erro de alguém. A igreja foi chamada para propagar o evangelho, para propagar Cristo vivo, ressurreto, que salva, que liberta, que transforma, que muda. Esse é o papel da igreja, e você é a igreja. Não seja um agente de Satanás propagando mentira, compartilhando mentira. Um pastor amigo meu me contou uma história outro dia. Ele era pastor uns 30 anos atrás, numa igreja, numa vila. E aí o irmão chegou lá e disse: pastor, aquele presbítero, se eu gosto dele, caiu com a fulana. Foi? Tu viu? Isso não, foi minha esposa que me contou. Vou lá com tua esposa. Irmã, seu esposo me contou que a senhora falou para ele que o presbítero fulano caiu. Foi, pastor. A senhora viu? Tinha foto? Não, foi a fulana que me disse. Pegou a bicicletinha, foi bater na casa da fulana. Chegou lá, irmã, a esposa do irmão fulano me disse que a senhora falou para ela que o presbítero fulano caiu. Foi, pastor, falei. A irmã viu foto? Não, foi o irmão fulano que contou para o meu esposo e meu esposo. Parece piada, mas essa história vai mais longe um pouquinho, até que quando chega na penúltima, o pastor já tinha rodado uns 20 km de bicicleta, de casa em casa, procurando a fonte do negócio. Quando chegou na penúltima casa, irmã, o fulano me contou, que a senhora contou, que ouviu, que não falou, que foi, pastor, verdade. A senhora viu? Não, foi a irmã fulana que disse. Era a maior fofoqueira da cidade, da vila. O pastor foi lá e tal, irmã, falou para a irmã assim, ela está ficando doida. Eu nunca falei isso. O papel da igreja não é esse. O papel da igreja é falar de Jesus, que está voltando, que vem buscar a igreja. Cuidado com essas pontinhas que vai ligando uma coisa outra, que não edifica e que não leva a nada. Não se quer se reunir, se reúna para orar. Não se reúna para tratar da vida de ninguém. Esse não é o papel da igreja. Está tratando da vida dos outros. Vem, chega no gabinete, irmãos aí comigo, pastor, é porque a irmã fulana é assim, irmão, sabe, tem como provar? Então cala a boca, indivíduo, não tem como provar. Ainda vai receber um processo ainda, ainda vai ser processado, porque fica falando, hoje está tudo no processo agora, não tem como provar. Então por que tu vai perder tempo falando? Não, porque eu ouvi dizer. Não, ainda que você veja, fala com o dono da obra, deixa ele resolver com a pessoa para lá, é o problema da pessoa e Deus. Propague Jesus, propague o evangelho. O papel da igreja é esse. Ore, ame e
pregue a palavra de Deus. Essas são as 3 fontes que eu tenho que estar conectado diariamente: da oração, do amor e da pregação do Evangelho. Você precisa se conectar nisso. Aleluia. Por isso que quando eu cheguei aqui, eu cantei um corinho pedindo para a igreja: me ame, por favor, do jeito que eu sou. Pro céu que você vai, para lá também eu vou, mas me ame, por favor. Sem amor não tem jeito, irmão. A gente tem que amar um ao outro. Você é meu irmão, tu é meu irmão, tu não é meu inimigo. Não se degladie. Às vezes dentro da igreja, irmãos brigam um com o outro, é competição de negócio, um vende isso, outro vende aquilo, e entra no ramo do outro, e vai lá e derruba o outro, e daqui a pouco tem um irmão aqui com raiva: pastor, o senhor sabe o fulano? Pastor, aquilo ali, e me derrubou num negócio assim. Aí 2 irmãos, não vai para o céu, irmão. Pastor, o senhor está julgando? Não, é a palavra. É a palavra que diz: se tu não amar o teu irmão, não tem jeito. A salvação, ela é condicionada ao amor, ela é condicionada ao perdão. Eu fico preocupado quando vejo tem muito coração cheio de mágoa, endurecido. Como tem, você que é dirigente sabe do que eu estou falando, que você na tua congregação isso, né? Pessoas que saem da igreja por pequenas coisas e tal, deixa de congregar, aí muda o dirigente, vai visitar. Não, eu não fui mais lá por causa da irmã fulano de tal, assim, você não conhece, aquilo é uma cobra. E eu disse: dá cuidado, coitado do dirigente. Não, minha irmã, não é assim, ajeitando. A gente parece que está cuidando de criança, que não compreende qual é o papel dele, não amadurece nunca, não ama o irmão, não perdoa, o coração fica do tempo ali doente. O que tem de pessoas doentes emocionalmente, espiritualmente, porque não perdoa, porque não sabe como amar. Quem ama, perdoa, já falei, e a palavra já disse isso também. Você é a igreja. Se conecte na fonte do amor e libere perdão. Não importa o quanto te feriram, não importa o quanto me feriram, eu preciso amar. Ai, como eu já passei por feridas sérias. Minha mãe fala: tu é muito besta. Eu digo: não, eu sou crente. Ferido, machucado às vezes por companheiros de ministério, pastor, sabe? E você só quer fazer o bem para a pessoa, você chora pela madrugada e ama, porque nós fomos chamados para isso. Sabe por quê? Porque eu quero ir para o céu. O meu maior sonho é herdar o céu. Eu aceitei Jesus por isso e para isso, para morar no céu. Então eu não vou permitir que essas coisas pequenas me roubem o meu maior sonho, que é passar a eternidade com Deus. Meu maior sonho nunca foi ser pastor. Sou pastor por chamada. Meu maior sonho nunca foi ser rico, e nem tenho esse sonho, e também não sou. Mas meu maior sonho é herdar o céu. E eu sei que para eu herdar, eu preciso perdoar. Eu preciso saber pedir perdão quando eu firo também, porque a gente também fere. Eu preciso reconhecer quando eu firo alguém. Sou, meu irmão, eu te feri com uma palavra, me perdoa em nome de Jesus, eu errei. A igreja precisa disso, queridos. Ela precisa ser assim. Esse é o retrato da igreja de Cristo, que ama, que perdoa, que prega, que é cheia do Espírito Santo e entende para que o Espírito Santo está aqui. Quando a gente entender isso, a gente vai viver tão bem um com o outro. Ó, quão bom e quão suave é. Só que isso não é um problema só de agora, não. Mas eu preciso pregar, porque nós precisamos nos consertar pela palavra. Depois que começou essa explosão aqui, que quando cresceu, começou já o grupo lá atrás. Tu é de quem? Eu sou de Paulo. E tu é de quem? Eu sou de Apolo. O senhor é de quem? Eu sou de Cristo. Estou dizendo. Já começou os grupinhos. O inimigo encontrou uma brecha de que eu vou desmanchar esse negócio. Vem aqui. Encontrei a brecha. Vou formar grupos. Não. Repreenda isso. Não formemos grupos, não. Vamos ser um só povo, com um só objetivo, de ganhar almas para o reino de Deus, de amar. O objetivo maior é o reino. O reino é maior que eu, o reino é maior que você, ele é maior
posições aqui na terra. Ele é maior, o reino é maior. Nós somos apenas servos. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar a minha vida, Senhor, nesta noite diante de Ti, para Te pedir a Tua ajuda. Estou na minha caminhada, compreendendo que eu sou igreja, para que eu possa me conectar nessa fonte de poder e haja na minha vida autoridade, Senhor, como havia na vida dos primeiros crentes ali em Jerusalém. Que cada irmão tenha esse mesmo sentimento, e eu oro e intercedo por eles, que nós venhamos a chegar a essa plena compreensão daquilo que o Senhor tem e quer de nós, para unidos fazermos a Tua obra, para unidos pregarmos o Teu Evangelho, para unidos ganhar almas para o Teu reino, para unidos, Senhor, fazermos uma grande revolução nesta cidade, aleluia, e a partir dela, que alcançarmos, Senhor, outras nações. Eu sei que tem poder para isso, porque assim começou a parte de Jerusalém, Senhor. A Europa foi ganha, a Ásia foi conquistada, Senhor amado, chegou a América, Senhor, tudo a partir de um grupo de pessoas impactadas pelo Teu Espírito, ó Pai. Faz da igreja de Santa Isabel, Senhor, esse pequeno grupo cheio do Espírito Santo, que compreendeu que é a igreja, que vai deixar de lado, Senhor, as pecuinhas, as coisas pequenas, Senhor, e nos uniremos em um único propósito, de ganhar alma para o Teu reino. Derrama o Teu Espírito sobre nós. Enche-nos de poder, enche a mocidade, enche os obreiros, as crianças, adolescentes, sim, de oração, Senhor, enche a cada um para a glória do Teu nome. Queremos fazer a diferença, queremos, Senhor, andar como Tu andaste e cumprir a Tua vontade em nossas vidas. Abençoa a Tua igreja nesta noite, os que aqui estão, os que não poderão chegar, mas são igrejas, e fazem parte dela. Alcança, usa a igreja que congrega na Quadrangular, na Universal, em qualquer assembleia, a Tua igreja na terra. Usa a Tua igreja com um só sentimento e um só propósito, ó Deus. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Pai, nós que congregamos aqui na Assembleia de Deus. Usa-nos, Senhor, para cumprir o Teu propósito. Os nossos obreiros, os nossos jovens, nossas irmãs, nossas crianças, usa-nos, Senhor, usa-nos em Tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.